Quando eu cheguei aqui na Chapada para morar, que quando você vem para visitar, eu ficava muito nas cachoeiras, né? Como eu venho lá de Goiânia, eu falava, poxa, eu quero visitar as cachoeiras. Então eu não ficava muito na comunidade, não. Eu acordava cedo e já ia. Na zona rural, né? É. Só que assim, o que acontece? Quando eu vim morar aqui, aí é diferente, porque você começa a conviver mais. E aí tá lá aquele tanto de cavalo, aquele tanto de gente feliz, alegre, celebrativa na praça principal. E aquela coisa bonita e foguetório, e até que o foguetório faz parte, mas diz que faz muito mal para os animais, né? Mas aquela festa, aquela alegria, né? E aí eu olhei aquilo tudo e o carro de som falando e vai soltando, né, e tal. Eu falei, gente, mas que coisa mais linda, né? E eu que sou goiana, acho, mas eu tenho realmente um coração muito aberto para esse tipo de manifestação. Aí me falaram, não, é o festejo da caçada da rainha. Eu, caçada da rainha? Mas esse negócio de caçar a rainha, o que é isso? Vem dizer isto, né? O que é isso? Caçar a rainha? A rainha é o seguinte, era uma festa que eles queriam fazer, aí então já lá uma moça lá, uma mulher particular. Então reuniu aquele tanto de cavaleiro para ir buscar ela, para vir para aquele local para fazer a festa. Tá, mas vocês escondem a rainha, que é uma moradora aqui de Cavalcante, que é escolhida. Como é que acontece os preparativos desse festejo? E essa rainha é escolhida de que forma? Como é que acontece isso? Acontece o seguinte, que são 6 pessoas, 2 alferes. 2 alfer, E o rei, a rainha, o rei e a o rainha, príncipe e a princesa. o príncipe e a princesa. E Nossa. os folião, Não tem. aí são muitos. Não. Aí é cavaleiros. Eles não São falam. cavaleiros. Eles não falam folião, não. É cavaleiros. Na caçada da rainha, então, é cavaleiros. Cavaleiros. São muitos, né? Muitos dizem que tem 200, 300, Conforme o ano. a quantidade de pessoas que quer participar, né? E são os cavaleiros que vão caçar a rainha? É, sim. Sai na frente, é como eu te falei, se tiver o caixeiro são 7 pessoas, mas se não tiver, são 6. Nós saímos só nós 6. Não tem ninguém mais acompanha nós. Porque não pode ver onde vai esconder a rainha. É isso? Por isso que sai só os 7. Com o caixeiro junto. Vamos contar o caixeiro, né? Porque o interessante é aquele movimento que chega, que esconde ela, né, no lugar limpo, né? Dentro do mato. Então vocês escondem, mas não é só a rainha que vocês escondem o rei também. Não, a hora que chega lá no ponto, porque no motocross aí do outro lado, atrás do É no Morro Morro Encantado, não é? No motocross, é do outro lado, de trás do Morro Encantado. Quando chega lá, separa. Rei, mas príncipe e o caixeiro vai para um lado. E eu, que sou um dos alferes, só quem vai comigo é só a rainha e a princesa. O rei tem mais, né? Porque se tiver o caixeiro, não vai mais. Agora, sou eu, a rainha e a princesa. E aí, no caso... Nós escolhemos lá e ficam separados, não é todos juntos, não. Dá preocupação para o povo, dá animação para o povo andando dentro do cerrado, quebrando pau aí. Assim por diante. Aí agora, a hora que você acha o que acha, primeiro solta um foguete, avisando que
que já achou ou que seja o rei ou que seja a rainha, que aí não tem a determinação certa, né? Agora tem que achar todos. O rei fica escondido longe da rainha com a princesa. A rainha e a princesa ficam num lugar. A rainha não fica sabendo onde é que o rei está escondido e o rei fica sabendo aonde a rainha está escondida. É uma brincadeira. Aí agora, o que achar primeiro, sai lá do esconderijo e vem cá pro motocross, que é um tal que É uma mata fechada. é lá onde esconde ela. Agora vamos trocar ele na beira da rodagem. Não, mas é bom a gente falar, eu acho que onde esconde ela é no mato. É no mato, no cerrado. Quanto No mais cerrado. lugar fechado, melhor. Não pode esconder ela no limpo, não. Mata. Tá certo. Vamos compreendendo essa história então, hein? Olha só. Eles escolhem, são 7 integrantes que se deslocam da cidade, né? E vão para o mato. No dia de Santana. E eles fazem isso de manhã, na parte da manhã? Sempre é 2 horas. O regulamento é 2 horas. 2, quando atrasa um pouco, é 2h30. Então, na parte da tarde, eles já vão para lá, para o mato, e o alfer que carrega a bandeira de Nossa Senhora Santana é aqui, é o que esconde a rainha e a princesa. As mulheres, o alferje que pega a bandeira de São Santana. Que é o senhor. Então, o senhor... que pega a bandeira do divino é do rei. Que fica ali dentro do mato, junto. Que ali, por exemplo. E o caixeiro fica onde? Enquanto você, que é o alfer da bandeira da Senhora Santana, fica escondido com a rainha e a princesa, e o alfer que segura a bandeira do divino fica lá no mato, longe da rainha, num outro lugar, escondido dentro do cerrado, com a bandeira do divino, ele fica guardando ali o rei e o príncipe. E o caixeiro, se o caixeiro tiver também, tiver caixeiro. Ele fica aonde? O caixeiro fica junto com o eles, príncipe ou fica escondido lá junto com eles. Com o senhor, não? Não. Com a rainha, não? O rei. Ah, tá bom. Eu já te disse. Comigo, que ela fez a bandeira de São Santana, só fica a rainha e a princesa, 3 pessoas. Agora, do rei, se tiver caixeiro, é 4. Perfeito. Vamos compreendendo esse festejo, hein, gente? Porque é uma coisa mais bonita do mundo, assim. É lindo ver, sabe? A cidade fica num clima muito alegre, muito festivo e é uma alegria saudável, né? Vocês fazem esses festejos com união, né? De várias famílias. Fala um pouco dos bastidores desse festejo. A gente vai dar uma pausa nessa parte agora da realização no dia e vamos falar um pouquinho com o seu Quinquim sobre os bastidores. Como é que é para preparar um festejo desse? Ele prepara as capas, a roupa, né, que coloca. Ó, o celular tocando. Estamos ao vivo aqui no Palco Aberto Janelas para o Mundo com o seu Quinquim. Ele que é mestre de folia, ele é mestre dos saberes tradicionais e a gente aqui hoje está especialmente falando com ele da cultura popular aqui da Caçada da Rainha. E o seu Quinquim, ele é morador antigo aqui de Cavalcante. Faz um trabalho muito especial, assim, ele serve a comunidade através de toda essa cultura que ele atua, né? Eu tive que estudar sobre o festejo da Caçada da Rainha, porque a gente, lá em Alto Paraíso, tem um ponto de cultura, através do Crescer, que é uma ONG.
E aí a gente inscreveu para poder concorrer lá, né, ao prêmio do Ponto de Cultura para fazer alguma atividade de cultura. E eu propus fazer uma peça teatral sobre a Caçada da Rainha, que é aquela camiseta igual essa que eu dei para o senhor. E nessa ocasião, eu não conhecia muito sobre a história. Inclusive, achei curioso porque muitas pessoas que fazem parte do festejo, mas não conhecem muito da história mesmo, né? A raiz, né? Não conhece a raiz daquele... E quando eu fui pesquisar, quero muito agradecer aí, inclusive ali em São Jorge acontece o Encontro de Culturas, que já está na 21ª edição do Encontro de Culturas que acontece ali no povoado de São Jorge. E Juliano Basso, a equipe fantástica dele, ele sempre traz o povo da cultura popular de Goiás e do Brasil para esse encontro. Então, é uma oportunidade para a gente que quase não viaja e tudo, acessar muito desse povo brilhoso brasileiro, né? E tem o pessoal ali de Colinas do Sul, que sempre participa ali do festejo lá em São Jorge. Aí eu quero deixar um abraço também, dá licença aqui, porque eu tenho que deixar um abraço para o Zé Nilo, Colinas do Sul, José Nilo, o Arthur Lenon, o Geronil, que estiveram com a gente nessa peça teatral em 2018. E eles levaram até aquele instrumento, a onça, para tocar lá no palco, no dia que a gente fez uma montagem de um ensaio dessa peça, porque nós nunca conseguimos montar a peça inteira, porque precisa mesmo de um apoio maior para uma peça que não é pequena. E a gente discorre sobre isso, e aí é onde eu quero agradecer ao Encontro de Culturas, porque numa das edições deles, eles fizeram um documentário sobre a Caçada da Rainha. Um documentário muito bem feito, eu acho que foi patrocinado, eu não sei se foi pelo MINC, me desculpa se eu estiver errado, mas houve um patrocínio federal e eles conseguiram ir para Colinas do Sul e acompanhar o festejo da Caçada da Rainha enquanto estava acontecendo. E ali a gente pôde também, para quem está pesquisando, ter um material de pesquisa. Então, é muito importante a gente estar sempre trazendo materiais fidedignos, né? Material da fonte. E o senhor aqui em Cavalcante é uma fonte para pesquisa, né? Porque o senhor é um detentor. Quem é essa rainha? Quem é essa rainha? Essa rainha simboliza quem? Eu não entendo, não sei te explicar. O Zé Nilo, lá de Colinas, ele explicou que a rainha é a princesa Isabel, né? E o rei é o pai dela, é o Dom Pedro II. Dom Pedro II, sei. E aí tem, né, aí toda essa configuração. E é um festejo, por quê? Porque dizem, né, que a rainha, ela fugiu para o mato, né, é a simbologia dela fugir, porque o pai tinha ido viajar e deixou ela assumindo o trono. E ela desobedeceu as ordens do pai, né? E o que ela fez? Que ela desobedeceu a ordem, o senhor lembra? Fugiu, né? Ela libertou os escravos. Isso aí não sabia, não. Então, Foi bom saber dessa. o Zé Lino contou toda essa história pra gente, né? E tá documentada. E ele também foi atrás, eles lá foram atrás de descobrir como é que esse festejo surgiu. E foi nessa comemoração mesmo. Aí, a rainha, segundo a história, a rainha, ela não sabia se ia agradar o pai ou não. Porque a escravidão no Brasil já estava, assim, sendo criticada
pelos estrangeiros que compravam café aqui no Brasil, né, em mão de obra escrava, compravam produtos aqui do Brasil para levar para lá. E o Dom Pedro estava sendo cobrado de não ter mais escravidão no Brasil. Mas Libertado, né? A libertação dos escravos, né? Então, aí, até onde a gente percebe aí da história, Dom Pedro estava em dúvida, porque ele não sabia se atendia o pedido dos estrangeiros, que eram investidores no Brasil, ou se atendia o pedido dos senhores de engenho, que não queriam, os fazendeiros aqui no Brasil, que não queriam libertar os escravos. O senhor está entendendo? Nesse caso, a rainha, quando soube que o pai estava voltando, aí a história conta que ela correu e se escondeu, porque não sabia qual ia ser a reação do pai. Se o pai ia dar uma bronca nela, ou se o pai ia falar, poxa, ainda bem que você tomou essa decisão por mim, porque eu mesmo não estava tendo coragem de tomar essa decisão. Então a história conta assim. Quer dizer que então converteu a falta de ordem do pai em festa. Isso. Aí quando o pai chegou e achou bom a decisão dela, mas mesmo assim, essa rainha, a Isabel, a história conta que ela assumiu o trono só 3 vezes na vida inteira. Dom Pedro II perdeu os filhos, né, em acidente, com doença e tudo. Então ficou a filha mulher. E naquela época, mulher era tratada assim, muito de escanteio, né? Por mais que ela fosse uma princesa, ela não atuava na política. Só que a princesa Isabel, ela era uma mulher da militância. Ela gostava de atuar. Só que ela não podia muito, por quê? Porque quando o pai estava presente, era ele que atuava, não, ela ficava ali. Eu soube até que ela era amiga, ela era muito próxima dos anarquistas, dos artistas da época, e a cobrança era gigantesca desse povo mais consciente, né, de libertar os escravos. E também a história conta que ela era uma mulher que sempre olhava para o povo preto com estima. E quando ela assumiu, por 3 vezes só ela assumiu o trono, ela assumiu tomando decisões a favor dos pretos, a favor dos escravos na época. Sempre, leis, ela colocava leis ali. E a 3ª vez que ela assumiu, 3ª e última, porque quando ela assinou ali, os políticos da época, né, que era do império ali, que tomavam a decisão junto com ela, só que a palavra dela, como era rainha, o pai estava lá longe, aí ela assumiu o lugar do pai. A palavra dela era a última, né? Ela quis libertar e ela foi ameaçada, o trono foi ameaçado e tudo mais. Infelizmente, a gente aqui chora muito por ela não ter libertado os escravos, dando também cobertura para esses escravos com terra, para eles poderem sobreviver com autonomia, né? A única coisa que ela conseguiu foi assinar ali para eles ficarem livres. Mas eles ficaram livres e na rua, sem uma moradia. Mas que livrou da libertação, o que da prisão que vivia os escravos, que eu conheci. O tronco, não sei se você já viu, assim, de madeira, os escravos sentados, presos ali apanhados. O senhor conheceu aonde? O senhor conhece? Um livro. Tem um livro Nosso Brasil, né? Esse preso, que de tronco, assim, tipo um banco. Estavam ali, apanhavam,
passava fome, sede, dos patrões ruins, né? Réu, como se diz. Eles seriam presos. Meu pai é filho de escravo. Daquele assim, tipo um pranchão. Minha mãe fazia dó. Nada a ver, né? O que o senhor acha da escravidão? Eu fraco pensar, Regina, essa princesa, ela era abençoada por Deus. Ela era abençoada por Deus. Né? Porque ela fez para ser uma mulher, por que não teve um homem que fez isso? Teve compaixão dos escravos. Na época dela, realmente, o preconceito com mulher era gigantesco, né? Aí eu já estava dizendo, ela é abençoada por Deus. Teve coragem. Ela é abençoada por Deus. Porque isso era para... Mas naquela época as mulheres não tinham essa regalia, essas mandades, essas coisas. Hoje em dia não, já tem. Pensei que hoje em dia também até governo presidente. Agora ela... A gente está falando de uma época muito remota, há muito tempo atrás, né? Ela teve que realmente enfrentar os grandes fazendeiros, né? A cúpula ali, política da época também, não acatou a decisão dela. E outra, enfrentar a dificuldade na falta de compreensão dos grandes ricaços. Pobre não. Não foi a pensar, pobre não. Porque o pobre vive, mas diz que vive como da barranco. O nosso espaço a juntar, um dos projetos que nós temos aqui é o projeto da peça teatral A Caçada da Rainha, que é essa necessidade que a gente percebeu aqui na região de contar essa história. Então nós pesquisamos, né, eu não sabia mesmo, como eu falei para o senhor, lá em Alto Paraíso, estava tendo também o festejo lá, e os próprios integrantes também não sabiam falar muito da história. Que bom é que essa pessoa que, por exemplo, já são livros, que tinha um livro antigo, isso vai passando de um para o outro, vai ficando diferente. Vê-se que vai até certas coisas, palavras que necessidade não tem, que vai modificando demais. Naquela época, né, da escravidão, tinham muitas rainhas pretas, né? Mulheres que são tidas como rainhas porque é inegável a atuação delas nesse lugar de coragem, nesse lugar de decisão com o coletivo, com o seu povo ali, preto, que estava sofrendo muito. E aí aqui na peça a gente levanta 7 rainhas pretas também, porque não dá mais para negar o valor desse povo africano aqui no Brasil, que inclusive construiu esse Brasil do jeito que ele está, escravos mesmo, né? E hoje eu sou morena, mas eu sou filha de preto com branco, que é essa mistura que hoje se tornou o Brasil, que eu acredito que a maioria dos brasileiros tenham sangue africano nas suas veias. E é uma vergonha a nossa história até aqui. Porque até aqui, se o senhor for lá em Goiânia, Brasília, onde tem ônibus, o senhor vai ver um monte de gente enlatado, espremido dentro do ônibus, para poder construir os impérios dos empresários e das empresárias. Né? Então, assim, eu sou uma militante disso aí, viu, seu Quinquim? Porque eu não gosto de injustiça social. Isso é uma coisa que eu acho que tem que acabar, porque senão o Brasil nunca vai deixar de ser hipócrita, né? E a gente não pode ser um Brasil tão esquisito, com uma beleza tão maravilhosa, porque o nosso Brasil é muito bonito, não é? O que o senhor acha disso que eu estou falando? Você está dizendo mesmo, que inclusive eu também sou da raça dos indígenas.
Opa! Minha bisavó foi pega com esse cachorro. Eu sou da raça, descendência dos índios. Minha bisavó foi pega. Eu tinha um livro, tinha não tem, né, religioso. Não posso contar, não posso, no caso. Fica à vontade, pode contar. Então esse livro conta que quando descobriu o Brasil, tinha 5 milhões de índios. Hoje em dia não tem 200 mil. Livro religioso. É uma tragédia, né? O que aconteceu é como eu estou dizendo para você que minha avó pegar ela com os cachorros que eram índios, mataram uma parte, né? E é por diante. E outra coisa, meu fraco pensar, o Brasil não é de Portugal, não. O Brasil é dos indígenas. O Brasil é da raça, para não falar preto, moreno ou mulato.